Um dos principais assuntos que surgem numa terapia como causador de doenças é o medo. O medo que pode ser bem específico, como o medo de dirigir, medo do escuro, medo de ficar sozinho. O medo também pode se manifestar de forma visceral, como nas doenças da garganta, nas ansiedades, síndromes do pânico, terror noturno. São doenças que têm relação com uma situação de medo vivida no passado. Também doenças brônquicas, insônia e algumas doenças do sistema linfático. Mas o que pode ser válido, útil para vencer o medo, superar o medo? Em primeiro lugar, deve-se identificar a situação que a pessoa viveu com o medo, que a deixou com esse sintoma ou com essa doença visceral. A partir daí, é importante compreender a vantagem biológica que o medo trouxe ou está trazendo para essa pessoa. O medo, para o nosso corpo inconsciente, tem a sua vantagem, tem a sua valia. Quando você identifica a situação que o provocou, quando você entende o motivo para o medo ter se hospedado no seu corpo, você pode dar um passo à frente e começar a viver com menos medo ou até sem ele, dependendo da sua disposição para vencê-lo. A vantagem que a maioria dos medos traz para nós é a manutenção da vida, nos deixar a salvo. Enquanto uma pessoa estiver com medo de dirigir, ela não vai dirigir, vai estar salva de acidentes. Enquanto ela tiver medo da água, ela não vai entrar na água, não vai entrar no mar ou numa piscina mais fundo, está a salvo do risco de sofrer um afogamento. Enquanto ela tiver medo de ficar sozinha, ela vai ficar na companhia de alguém, vai sair de casa para ficar com alguém, e esse é um mecanismo que o nosso corpo entende e utiliza o medo para a nossa segurança. Então, quando isso é identificado e colocado às claras, e além disso você tem o conflito que te provocou esse medo, a situação que você viveu com o medo que desencadeou essa reação no corpo, você consegue juntar tudo às claras, deixar tudo num nível consciente para poder vencer o medo, para poder fazer com que o medo diminua. A situação vivida não pode ser esquecida, você não consegue apagar ela da memória, mas você consegue, superando o medo, fazer com que essa memória, essa lembrança não traga um efeito tão grande, tão negativo para a sua mente ou para o seu corpo. Mas atualmente é a ansiedade que predomina. A pessoa vive uma situação de medo frontal com muita intensidade, às vezes na infância, uma situação que ela, depois adulta, nem lembra, e a ansiedade se manifesta. A pessoa ansiosa, ela é urgente, ela é inquieta, então o corpo dela está pronto para uma reação rápida de luta ou fuga. Como ela já viveu uma situação de medo que ela precisou lutar ou que ela precisou fugir, o corpo parece que está sempre de prontidão para fugir logo, para fugir rápido ou para encarar e entrar numa luta rapidamente. Essa é a vantagem que a ansiedade traz, a rápida reação da pessoa. Outro exemplo de fácil compreensão é a insônia. E a insônia vem das memórias mais antigas, como as dos animais. Os animais que vivem numa mata, eles não podem se dar ao luxo de ter um sono pesado. Então, o sono leve é seguro para eles. O menor barulho, eles acordam e podem fugir ou lutar. Essa memória é viva nos seres humanos que têm o sono leve ou mesmo ficam acordados. A gente tem a impressão de que enquanto estiver acordado, nada de ruim vai acontecer. Então, o medo alimenta a insônia por essa via. Acordados estamos seguros. Não é bem uma realidade, uma verdade, mas a memória da insônia também, a parte quase sempre de um trauma de medo que a pessoa viveu ou que está vivendo na sua condição atual. Então, é a informação que a pessoa tem acerca dos motivos da existência do medo, a informação que ela tem sobre a própria história dela, é a que faz com que ela consiga reagir positivamente e superar o medo e superar a doença que veio com o medo, ou a mudança de comportamento que veio com o medo. Enquanto ela não chegar a isso, o corpo vai continuar com a mesma reação que ele está acostumado a ter, porque o corpo entende
que está deixando a pessoa mais segura enquanto ela estiver com medo, o que acaba funcionando de verdade no corpo. Mas nós podemos tornar o medo consciente e superá-lo de outra forma, deixar o conflito, o trauma vivido no passado, deixando ele em outro nível. Então a informação é que é necessária para que essa superação aconteça. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo.